queria falar de um tema aqui, Elisa, que não tem como. Você é a pessoa que está mais bem informada aqui no Brasil sobre esse tema, que é a história do Paulo Carvalho. Aquilo lá já deu tanta reviravolta. Para quem não sabe, a Elisa acompanha desde o início a prisão de um ex-comandante militar venezuelano que virou um dos maiores traficantes do mundo e que foi preso lá na Espanha. E ele cantou no linguajar policial, falou sim que na América Latina muita gente levou dinheiro do narcotráfico, gente para se eleger, partidos políticos, enfim. Numa reviravolta surpreendente, a Suprema Corte Espanhola, que tinha autorizado a extradição, resolveu segurar o rapaz. Elisa, o que está acontecendo, Elisa? Esse é o típico caso do homem que sabe demais? Exatamente, Gustavo. Eu tenho acompanhado, então, desde o começo essa história, porque ela nos interessa, assim, de sobremaneira, né? Carvajal, então, que é considerado hoje o maior narcotraficante da América Latina, ele que é alvo, então, de um pedido de extradição dos Estados Unidos, não é de hoje, tá? Já tem algum tempo aí que está se tentando levar ele para os Estados Unidos, porque lá essa questão aí do narcotráfico é tratada de uma forma bastante dura, né, com prisão perpétua e tudo mais. Então, o Carvajal hoje permanece ainda na Espanha. Então, ele está preso lá em Madrid, ele que foi, então, um dos braços direitos, o homem que mais sabe aí de todas as entranhas, né, do chavismo e de Maduro lá na Venezuela, porque ele, de fato, ficou quase 10 anos comandando, né, todas as operações aí do chavismo. Ele conta, então, agora, ele está lá em Madrid preso, na Espanha, ele foi preso, então, pelo FBI e pelas autoridades espanholas. Ele conta, então, muitos detalhes, ele traz detalhes de como o chavismo, através das suas conexões com as Farc, né, conseguiu aí fazer o financiamento por muitos anos, na verdade por 15 anos, da esquerda latino-americana e europeia. Então ele aponta aqui que líderes da esquerda do Brasil, incluindo, né, o Brasil, que ele diz nominalmente que Lula foi financiado, então, pelo chavismo, né, o chavismo com essas ligações com o narcotráfico. Ele fala que Lula, Cristina Kirchner, Lugo, do Paraguai, do Equador, o Gustavo Petro, da Colômbia, então vários nomes, além do Movimento Cinco Estrelas na Itália e do partido Podemos da Espanha, que é o equivalente ao PT aqui do Brasil, toda essa gente, muito mais, foi, então, financiada ilegalmente aí pelo narcotráfico e pelo chavismo e pela petroleira PDVSA lá, muito parecido com o que aconteceu aqui com a Petrobras quando foi descoberta aí pela Lava Jato. Hoje, o que acontece, então, atualmente, como está a situação do Carvajal? Ele está ainda com a sua extradição suspensa nesse momento, e ele começa a colaborar, então, com vários países, tá, gente? Neste momento, ele está colaborando, está num processo aí com a Colômbia. Por exemplo, a Itália fez o quê? Mandou seu ministério, seus promotores do Ministério Público para lá, a Argentina também já mandou, o Equador tem pessoas também da justiça, trabalhando em função de depoimentos dele, já que ele fez denúncias, né, muito sérias aí com presidenciáveis, e neste momento acontece o seguinte: a justiça colombiana, né, enviou então uma juíza até Madrid, na Espanha, para tomar depoimentos. Teve um momento ali que o Carvajal, no dia 21 de abril, acabou ficando em silêncio e não deu esse depoimento, mas ele está se preparando para falar. O que aconteceu? A esquerda colombiana, que é aqui comandada aí por Gustavo Petro, um grande amigo de Lula, por sinal, né? Gustavo Petro se pronunciou muito contra a prisão de Lula, eles são lulistas, e ele se diz que se inspira em Lula, e Gustavo Petro está na mira aí da justiça também
colombiana, porque as eleições presidenciais serão agora dia 29 de maio. Então, com o depoimento de Carvajal, há uma possibilidade de ser aí impugnada, né, a sua candidatura e várias outras situações aí bem graves que ele aponta para que o Gustavo Petro, então, não vá em frente, né, nessa questão toda. Então, aqui fala aí, ó, Hugo El Pollo Carvajal se recusou a testemunhar contra o candidato presidencial colombiano Gustavo Petro. Não foi bem assim. Então, essa é uma informação que a esquerda colombiana jogou em toda a mídia como se ele tivesse apenas recuado ou tivesse com medo de testemunhar contra Gustavo Petro. E, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Segundo a sua advogada, Carvajal esteve, na verdade, dando aí uma paralisada nos seus depoimentos, em função de que ele precisa fechar, ele tem todo o interesse em fechar um acordo com a justiça colombiana e os delegados norte-americanos. Então, ele, na verdade, deu um tempo nas suas declarações, a fim de conseguir o quê? Garantias de que ele não vai ser preso, né, não vai para a prisão perpétua nos Estados Unidos. Então, o Carvajal está negociando as suas declarações e ele agora, nesse momento, pediu para falar com o embaixador da Colômbia em Madrid para, então, prestar depoimentos mediante garantias. O que ele faz? Ele faz, então, todo um acordo, né, ele busca um acordo de todas as formas para que a sua situação não fique aí, não seja, né, de fato, batido o martelo, sem que ele entregue informações preciosas. Ele está buscando, segundo a sua advogada declarou, agora no dia 22 de abril, negociações com o mundo inteiro, com todos os países que fazem parte das suas denúncias. Ele está buscando, então, acordos e garantias. Ele segue nesse processo. Para o Brasil é interessante, apesar de que a gente gostaria muito, né, que ele já fosse extraditado e passasse a colaborar aí essa é a com pergunta, todo mundo. Essa é a pergunta Diga. que eu queria fazer, Elisa. O Ministério Público Federal, a Suprema Corte Brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral, a Procuradoria-Geral da República, alguém até agora se interessou pelo caso ou quis mandar, propôs mandar alguém a Madrid, algum promotor, o Ministério Público Federal, né? Alguém no Brasil se interessou por esse caso para ir atrás da verdade? Olha, Gustavo, ninguém oficialmente ainda tomou essa postura. Tá? Então, nós não temos ainda, por exemplo, o nosso Ministério Público deveria estar desempenhando esse papel, né? É responsabilidade do Ministério Público estar fazendo isso. Então, até agora, não houve essa movimentação do Ministério Público. Informações que eu tenho aí de bastidores é que está havendo uma movimentação, assim, se inicia neste momento, mas ainda não temos nada oficialmente. O que nos resta neste momento, Gustavo, é fazer a pressão, aumentar a pressão para que as nossas autoridades, por exemplo, lá na Colômbia foi a Suprema Corte. Aqui a gente tem que fazer a pressão, mas eu acho assim muito improvável que o nosso STF siga os passos, né, da Colômbia e realmente envie alguém para lá para fazer este movimento. O nosso Ministério Público, a exemplo do Ministério Público da Itália, deveria também fazer ter esse posicionamento neste momento importantíssimo para a democracia do Brasil. Por quê? Porque se for comprovada que as denúncias do Carvajal forem provadas, né, suas denúncias de que Lula foi financiado pelo chavismo e pelo narcotráfico, nós estamos falando do quê? De um ataque terrível à nossa democracia, um ataque severo à nossa democracia. Então, isso precisa ser investigado. É muito importante que a gente continue fazendo pressão, tá? Porque nós estamos aí com as nossas eleições às portas também, né? Temos aí alguns meses, e se for comprovado que um grande líder, um presidenciável da esquerda brasileira foi financiada ilegalmente pelo narcotráfico, pelas Farc, pelo chavismo, pela petroleira, né, de Maduro, isso nós estamos colocando a nossa democracia em risco. Então, é muito sério aí esse momento que o Brasil está atravessando e o quão importante é que haja pressão
da sociedade brasileira por esclarecimentos. Eu falo, Gustavo e Maurício, até uma coisa muito importante que eu já falei em outras lives aqui na internet, seria essencial que houvesse aí uma CPI, né, no Brasil, lá no nosso Senado, principalmente, que é o responsável por investigar as nossas relações internacionais, que houvesse uma CPI para investigar o quê? As relações do narcotráfico com a esquerda brasileira. Essa é a minha opinião. Ô, Maurício, assusta isso, né, Maurício? Veja você que a Elisa nos detalha algo absolutamente grave que compromete a democracia brasileira, a liberdade, compromete a ética e a moral da nossa nação na sua essência. E o pior é que eu não acho nem um pouco absurdo esse relato da Elisa em relação ao que o Paulo Carvalho possa responder. E aí eu coloco essa questão para você. E agora, Maurício, vamos acreditar no STF? O STF que soltou o sujeito? Literalmente soltou para participar da eleição? Vamos acreditar no Senado, onde o Rodrigo Pacheco está escondido escondido embaixo da cama, com medo do STF? Vamos acreditar em quem para apurar isso, hein, Maurício? Pois é, esse possível depoimento que vem aí, né, vai ao encontro de tudo aquilo que o professor Olavo de Carvalho vem denunciando desde os anos 90, que é o envolvimento da esquerda latino-americana dentro do Foro de São Paulo. A Elisa falou muito bem sobre o como isso é grave para o ataque à nossa democracia. Eu ainda vou além. Existe uma lei, que é a Lei 9.096, que é a lei orgânica dos partidos políticos, que ela no seu artigo 28, ela foi publicada em 95, ela diz o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado, né? Olha só o inciso 4º, que mantém organização paramilitar. A gente olha lá, MTST, MST, CUT, mas olha os outros artigos anteriores, né? Ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira. Estar subordinado a entidade ou governo estrangeiro. Não ter prestado, nos termos dessa lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral. O que é? Se vocês botarem no Google, no YouTube aí, vocês vão ver que o Lula diversas vezes, não precisa nem do depoimento Carvajal, né? Diversas vezes ele admitiu que ele só chegou ao poder no Brasil, a esquerda só chegou ao poder no Brasil e nos outros países da América Latina, e aí nas palavras dele, né, ele diz assim, graças a uma coisita chamada Foro de São Paulo. E o que é o Foro de São Paulo? A maior organização criminosa que já existiu na América Latina. Porque não envolve só partidos políticos oficiais, né? Sempre envolveu o crime organizado como um todo. As Farc, que é responsável por colocar mais de 90% da cocaína dentro do território brasileiro, sempre foi integrante declarada do Foro de São Paulo. Nós tínhamos outros grupos como o Mir Chileno. Então, o PT, os partidos envolvidos no Foro de São Paulo, eles não só estiveram subordinados a uma organização estrangeira, uma organização criminosa nesse caso, como também, aí a gente vai vendo depoimentos surgindo agora com cada vez mais provas, além de tudo aquilo que o professor Olavo de Carvalho já trouxe de documento à tona, de que também financiou esses atores políticos e esses partidos políticos, né? Então, cabe a nós, né, conservadores, pessoas que defendem a verdade, irmos para cima, pressionarmos cada vez. Eu acho que nós estamos muito distantes ainda de uma extinção, de um fechamento desses partidos criminosos, mas, se Deus quiser, e com depoimentos como esse surgindo, a gente vai ganhando cada vez mais força para que um dia a gente consiga livrar o nosso país das mãos dessa organização que causou tanto mal em toda a América